graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 121, vamos ler o versículo 1 e 2. Salmo 121, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos esses versículos, por gentileza. Cadê Adriano? Adriano, vai tocar ali. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler juntos. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém, irmãos? Deus tem socorro para cada situação específica. Ele é o Deus cujas mãos estão estendidas. Os seus ouvidos estão abertos, não estão agravados. Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que vê. E crendo na sua palavra, que Ele é o Deus que socorre, nós vamos fazer uma oração agora. Quem sabe o Senhor tem um socorro específico para uma situação específica sua. Fique de pé, por favor, e em fé vamos orar ao nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nos dirigimos a Ti em nome de Jesus de Nazaré. Crendo que Tu és o Deus que pode socorrer qualquer pessoa em qualquer situação. E se houver aqui entre nós pessoas que estão, ó Senhor, necessitadas de um milagre, de um socorro, de uma obra extraordinária, de uma obra sobrenatural, que o Senhor possa agora, meu Deus, segundo a Tua vontade, entrar com a Tua providência em nome de Jesus. Nesta casa, nesta família, neste casamento, nesta situação material, profissional, financeira, sobre uma enfermidade, sobre um dilema da vida desta pessoa, sobre uma necessidade, ó Deus amado, nós clamamos a manifestação do Teu poder, que o Senhor entre com a Tua providência, o Teu socorro, o Teu poder que liberta, o Teu poder que transforma, o Teu poder que salva, o Teu poder que faz com que coisas impossíveis se tornem coisas possíveis. Que o Senhor mesmo chegue agora sobre este coração magoado, ferido, abatido, angustiado, trazendo libertação sobre este coração e ministrando a Tua paz, a Tua graça. Esta pessoa que teve uma semana difícil, esta pessoa que está aqui nesta noite, mas a sua alma está angustiada, Senhor, que Tu possas prover o Teu santo e bendito socorro. Abençoa o Teu povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada vida aqui presente, cada família aqui representada, aqueles que nos acompanham pela internet, impossibilitados de estarem aqui na sua casa, que o Senhor também os visite, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os socorra em suas necessidades. Nós oramos assim, ó Deus, e que venha do Senhor o nosso socorro, porque a Tua palavra garante: bem-aventurado aquele que espera no Senhor, porque os que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. Sobre nós, Senhor, a Tua bênção de graça, a Tua bênção de misericórdia e a Tua bênção de paz, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Como já disse o nosso irmão seminarista Tiago Gadelha, você seja bem-vindo. Cadê você que está nos visitando? Levante a mão assim, por favor. Está nos visitando. Eu queria que um membro da igreja próximo a você se levantasse e desse um abraço nessa pessoa que nos visita nessa noite. Mantenha a sua mão assim erguida para você receber aí um abraço do membro da nossa igreja. Vamos chegar junto das pessoas que nos visitam. Vamos abraçá-los, sejam bem-vindos, Deus abençoe a sua vida, que você continue a vir aqui para cultuar o Senhor e ouvir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, capítulo número 1. Profeta Isaías, também conhecido como profeta messiânico, capítulo 1, por gentileza. Pode botar o tema aí, por favor, Miriam. O tema. Isso. Nós estamos, nesses 2 domingos, tratando sobre a importância de nós darmos ouvidos à palavra de Deus.
é uma preocupação nossa, da liderança da igreja, em que os membros da igreja e aqueles que passam por aqui, e quando nós falamos em ouvir, nós estamos falando mais do que ouvir, é estar atento à palavra de Deus, porque tudo isso faz a diferença na nossa vida. Então, o nosso boletim foi preparado para isso, você vê aí, que o Senhor convida para que nós possamos dar ouvidos à sua voz, ouça a voz de Deus e a sua alma viverá. Porque às vezes nós vamos nos acostumando com o sagrado, e é tudo que nós não queremos. Nós, como líderes dessa igreja, não queremos que você se acostume com o sagrado. Nós queremos que você venha a cada culto nessa igreja, a cada programação dessa igreja, sedento de adorar o Senhor, sedento de cultuar o Senhor, sedento de ouvir a voz do Senhor, com o seu coração aberto, dizendo: Senhor, fala que o teu servo ouve. Que não seja simplesmente o cumprimento de uma agenda, que não seja simplesmente um hábito religioso, mas que nós venhamos aqui a cada vez para ouvir a voz de Deus, essa voz que transforma, essa voz que é eficaz, essa voz que é viva. E hoje, mais uma vez, nós vamos tratar sobre esse tema. Ouvir ou não ouvir, eis a questão. Faz toda a diferença a postura que nós temos em relação à palavra de Deus. E lembrando, cada pregação que você ouve aqui, querido, bota você mais perto do céu ou mais perto do inferno. Depende de ouvir ou não ouvir, de escutar ou não escutar. Então, a liderança dessa igreja ora, deseja, pede a Deus para que esta igreja seja uma igreja que ouça, mas que pratique a palavra de Deus. Amém? Então, hoje, nós vamos basear nossa mensagem nesse tema. Ouvir ou não ouvir? Eis a questão. Baseada em Isaías, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 20. A gente vai projetar a leitura ali na nova NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Se você não tem essa Bíblia e você quiser acompanhar aqui, porque eu vou usar hoje a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. A linguagem mais próxima do nosso dia a dia. Mas você fica à vontade para usar a sua Bíblia ou para acompanhar a Bíblia que nós vamos usar na noite de hoje. Isaías, capítulo 1, do 1 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. São estas as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias em Judá. Escutem, ó céus, prestem atenção, ó terra, pois o Senhor Deus, Ele disse: criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. Ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados. Todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o Santo de Israel e viraram as costas para ele. Por que vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigos? A sua cabeça está ferida e todos estão desanimados. Da cabeça até os pés, o corpo de vocês está machucado, cheio de ferimentos e de chagas abertas, que não foram lavadas, nem enfaixadas, nem limpadas com azeite. A terra de vocês está arrasada. As cidades foram destruídas pelo fogo. Na presença de vocês, os estrangeiros arrasaram a sua terra e ela ficou em ruínas. Os estrangeiros acabaram com ela. Só ficou Jerusalém, como se fosse uma barraca de vigia numa plantação de uvas, como uma cabana numa plantação de pepinos, ou como uma cidade cercada pelos inimigos. Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado que algum de nós vivêssemos, seríamos agora como a cidade de Sodoma. Estaríamos destruídos como Gomorra. Autoridades de Jerusalém, escutem o que o Senhor está dizendo. Moradores da cidade, deem atenção ao ensinamento do nosso Deus.
O Senhor diz: eu não quero todos estes sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados. Defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Senhor Deus diz, vamos ler todos juntos, se você estiver acompanhando aqui comigo. Venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas, se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. Pedimos graças, Espírito Santo, para que possamos ouvir a sua voz. Que a tua voz não seja apenas ouvida, mas ela seja aceita no nosso coração. Que o Senhor mesmo possa agora repreender todo tipo de ruído, todo tipo de distração, e que sejamos cativos a ouvirmos a preciosa voz do Senhor que nos fala por sua palavra. Quanto a mim, Senhor, peço graça e poder no Espírito Santo, e que todas as minhas limitações e fraquezas sejam suplantadas pelo poder da tua graça, pelo poder do teu Espírito Santo, e que o Senhor opere os teus propósitos de maneira coletiva e de maneira individual, fazendo a tua vontade, e que tudo aqui, Senhor, traga glória para o teu nome, salvação para o perdido e edificação para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Ouvir ou não ouvir, eis a questão. Então nós vamos tratar aqui as consequências de nós ouvirmos ou de nós não ouvirmos a palavra de Deus. Palavra de Isaías, mais ou menos entre 700 e 800 anos antes de Cristo, profetizou aí no reinado de Ezequias, de Jotão, de Uzias, de Acais. Desses 4 reis, 3 reis fizeram o que era reto diante do Senhor. Um deles, Acais, trabalhou mal, fez o que era mal diante do Senhor. Então Isaías é esse homem que Deus levanta para trazer a sua palavra, para trazer a sua correção diante daquele povo. O povo de Deus. O povo de Deus. E é como se Deus trouxesse aquele povo diante de um júri, diante de um tribunal. E o céu e a terra como testemunha. Como nós podemos ver, versículo 2. Escutem, ó céus, preste atenção, ó terra, pois o Senhor Deus, Ele disse. E o que o Senhor Deus disse a respeito do seu povo, a respeito dos seus filhos? Ele traz uma comparação aqui duríssima. E isso nos revela aquilo que começa a acontecer quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus. Quando nós não ouvimos a palavra de Deus, queridos, nós nos embrutecemos. Quando nós, para usar até um eufemismo,
embrutecemos. Para não dizer, nós nos animalizamos. Para, em alguns casos, não ofender alguns animais. Veja o que Deus está dizendo. Versículos 2 e 3. Escute, ó céus, preste atenção, ó terra, pois o Senhor Deus, Ele disse, criei filhos, cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. Não precisa levantar a mão. Você já teve experiência, você, pai e mãe, com um filho revoltado? Você já teve experiência com um filho rebelde? Que você ensina, você mostra, você fala, e ele duro, cabeça dura, hostil, desrespeitoso, revoltado, rebelde, não cede, não respeita. Esse filho tem tendência para se dar bem se ele continuar nesse caminho? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. Se ao não ouvirmos os ensinamentos dos nossos pais aqui, humanos, falhos, pecadores, a nossa tendência é fracassar, é se dar mal. Quanto mais quando nós não ouvimos a voz de Deus, o Pai que nos criou. Você pode estar aqui pela 100ª vez, 1000ª vez ou pela primeira vez. Quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus, nós nos embrutecemos, nós ficamos ignorantes, bravos, irritadiços, rebeldes, revoltados. É isso que acontece e é isso que está acontecendo com a atual sociedade, distante de Deus, nem aí para Deus. Um pensamento obscurecido, um coração endurecido, uma vida alheia de Deus. E quais os resultados? Tem se entregado, como diz Paulo, com avidez ao pecado. Se entregado com força ao pecado. Se entregado sem pudor ao pecado. Mas aqui se trata do próprio povo que Deus tinha chamado para amar. E Deus está dizendo que esse povo está tão embrutecido que ele está se comportando pior do que um boi. Quem tem aqui um animalzinho de estimação, ou quem tem uma vaquinha no sítio, e você botou lá o nomezinho dela, sei lá, de Mimosa, e você diz Mimosa, e a Mimosa vem. Vem ou não vem? Vem ou não vem? Você bota o leite, você bota alguma coisa lá para a Mimosa, a ração, e ela vem. Você chama o seu totozinho lá, seu pet, criado, como se estivesse num hotel 5 estrelas. É assim que se cria cachorro hoje. Amém, igreja? Minha nossa. E ele vem, e ele sobe. E você diz, pega ali, ele pega. Traz aqui, ele traz. Mas Deus está dizendo, o meu povo endoidou, se revoltou, se rebelou, deu as costas, abandonou. Veja o versículo 4. Olha, eu vou repetir o 3. O boi conhece o seu dono. O jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. 4. Ai deste povo mau, dessa gente cheia de pecados. Todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o Santo de Israel e viraram as costas para Ele. Olhe na sua Bíblia, por favor. Versículo 21, aí mesmo, no mesmo capítulo. Olhe na sua Bíblia, versículo 21. A cidade de Jerusalém era fiel a Deus, mas agora está agindo como prostituta. Estava cheia de gente boa e honesta, mas agora só ficaram assassinos. Jerusalém, 22, você era como prata pura, porém agora não vale nada. Era como o melhor vinho, porém agora é como vinho misturado com água. 23. Jerusalém, as suas autoridades são pessoas revoltadas e têm amizades com ladrões. Estão sempre aceitando dinheiro e presente para torcer a justiça.
não defendem o direito dos órfãos e não se preocupam com as causas das viúvas. Essa era a situação de Jerusalém, porque não estava dando ouvido à voz de Deus. E esta pode ser muito bem a minha situação e a sua situação, quando nós fazemos ouvido de mercador para a voz de Deus. Eu não estou dizendo, não é quando nós deixamos de vir à igreja, porque tem muita gente que vem para a igreja e está na igreja, e este aqui era o povo de Deus, era o povo que, como nós vamos ver daqui a pouco, tinha uma liturgia correta, oferecia corretamente os sacrifícios, levava todos os trabalhos litúrgicos de maneira correta. Mas aquele povo não dava ouvido à palavra de Deus. E esse é um risco que eu e você corremos, irmãos, de no meio do nosso dia a dia, do trabalho, de cuidar da família, de cuidar dos filhos, de resolver as nossas coisas, darmos como que ouvido de mercador a voz de Deus, e vivermos e tocarmos a nossa vida à luz do que nós achamos que é certo ou que é conveniente naquela hora. Não ouvimos a Deus, não consultamos a Deus, e o que acontece? Vamos nos tornando insensíveis. Insensíveis. E daqui a pouco, coisas que nós achávamos absurdas, agora a gente já diz assim, isso é besteira. Todo mundo faz. Tem um crente ali, ou acolá, que faz isso e faz pior. Então ela vai se tornando insensível, embrutecida, animalizada. Ela vai esquivando a voz de Deus. Só que ela está na igreja. Ela está na congregação. Ela ergue a mão. Ela canta, ela louva, ela traz o dízimo, ela traz a oferta. Mas de segunda a sábado, tô nem aí. Ela não ouve a voz. Ela não ouve a voz. E isso é um perigo. Porque nós somos filhos de Deus, de domingo a domingo. E não só no domingo, 18 horas. Jerusalém era daquele jeito. Era uma cidade organizada. Era uma cidade com privilégio. Mas à medida que ela foi se afastando, à medida que ela foi deixando de ouvir, ela foi entrando em colapso. Ela foi sucumbindo. E é assim ou não, irmãos, com a minha vida e com a sua vida. Eu tenho experiência nisso, e alguns aqui podem ter, de que você deixa de praticar e de que você deixa de ouvir, o mal se instala na sua vida. O mal se instala na sua vida. Você começa a sucumbir, a sua vida começa a regredir. E daqui a pouco você se pega pensando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas é porque a palavra de Deus, muitas vezes, tem entrado no ouvido e tem saído no outro. E quando agimos assim, em primeiro lugar, nós nos tornamos embrutecidos. Embrutecidos. Insensíveis. Animalizados. Quase que irracionais. E vamos tocando a vida. E estamos na igreja. E dizemos até que somos salvos. Esse povo dizia que ele era o povo de Deus e pronto, acabou. Se Deus escolheu, Deus está com eles e acabou. Era o povo de Deus e acabou. Então, como que gente que interpreta a doutrina da graça de maneira errada? O salvo pela graça, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, vamos meter o pé na jaca. Errado. Pecado. Ignorância. Você quer uma permissão para pecar. Mas não é isso que a doutrina da graça diz. A doutrina da graça diz que nós somos salvos pela graça, uma vez salvo, salvo para sempre? Sim. Mas essa salvação, ela tem que ser evidenciada em uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida de obediência. Não para alcançar alguma coisa, mas porque eu fui alcançado, a minha vida transformada, ela vai revelar que eu sou alvo dessa graça. E uma vez eu fui salvo e salvo para sempre. Amém, irmãos? Mas não é licença para você pecar, para você viver de qualquer jeito e ainda querer justificar com a palavra de Deus. Não é a doutrina que está errada. O que está errado é a postura. Então não julgue a doutrina. Essa doutrina calvinista, não julgue a doutrina. Julgue a pessoa. Julgue a pessoa e não a doutrina. Amém? Número 2. Em primeiro lugar, quando não ouvimos a voz de Deus, nós ficamos embrutecidos. Em segundo lugar, quando não ouvimos a voz de Deus, somos expostos ao sofrimento e, por que não dizer, ao ridículo, como diz o texto. Acompanhe, por favor, a partir do versículo número 5. A partir do versículo
número 5, diz assim a palavra: por que vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigos? A sua cabeça está ferida. Olha a situação do povo. Cabeça ferida. Todos estão desanimados. Da cabeça aos pés, da cabeça até os pés, o corpo de vocês está machucado, cheio de ferimento e de chagas abertas, que não foram lavadas, nem enfaixadas, nem limpadas com azeite. A terra de vocês, olha o prejuízo, está arrasada. As cidades foram destruídas pelo fogo. Na presença de vocês, os estrangeiros arrasaram a sua terra, e ela ficou em ruínas. Os estrangeiros acabaram com ela. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos sendo rebeldes a Deus, desobedecendo a Deus, nós não podemos contar com a proteção de Deus, não. Veja bem, a Bíblia diz: se Deus é por nós. Quem completa? Se Deus é por nós. Agora você já pensou, e se Deus for contra nós? Quem será por nós? Deus não tem compromisso com desobediência. Deus não tem compromisso com desobedientes. Deus tem compromisso com o povo da aliança. Pense em Deuteronômio 28. Se vocês me obedecerem, bênção na cidade, bênção na saída, na entrada, na chegada, no sítio, bênção, bênção, bênção. Se vocês me obedecerem. Mas no mesmo capítulo está lá: e se vocês me desobedecerem, virão sobre vocês todas essas maldições. Então a obediência nos faz ser abençoados por Deus. Mas a desobediência também tem as suas consequências. Porque Deus não é conivente com desobediência. Deus não é conivente com o pecado. E aquele povo arrogava: nós somos o povo de Deus, nós somos a única nação que Deus escolheu dentre todas, nós levamos a liturgia correta, mas eles viviam de qualquer maneira. E quando começaram a deixar de ouvir a voz de Deus, foram expostos ao sofrimento. Eu não estou dizendo que todo sofrimento é devido ao pecado ou à desobediência, mas existem sofrimentos que eles são consequências. Obrigado. Quem foi que falou? Foi tu, meu amor. Obrigado, viu? A palavra fugiu, era consequência. Obrigado. Consequência do pecado. Existem lutas e sofrimentos que a gente passa, mesmo na obediência. Isso é uma coisa. Jesus disse: no mundo vocês vão passar aflição. Pedro disse, Tiago disse: tende por motivo de alegria passar por provações. Mas são provações da vida. Mas existem situações que eu e você sabemos que passamos por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Por não ouvirmos a voz de Deus. Por fazermos escolhas sem ouvirmos a voz de Deus. Por tomarmos decisões sem ouvirmos a voz de Deus. Por fazermos coisas relegando a vontade de Deus. E aí vem o sofrimento. E às vezes até o ridículo. Até o ridículo. Seguindo aqui. Veja só. Versículo 8. Só ficou Jerusalém como se fosse uma barraca de vigia numa plantação de uvas. Como uma cabana numa plantação de pepinos. Ao desprezo. Ou como uma cidade cercada pelos inimigos. Ó, o ridículo agora. Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado, versículo 9, que alguns de nós vivêssemos, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. O povo de Deus, que Deus pegou com a sua mão, que Deus tirou da escravidão do Egito, agora porque não tem dado ouvido à voz de Deus, chega a ser comparado com Sodoma e Gomorra. Olhe para mim e para você, meu irmão. Nós aqui, tendo o privilégio de ouvir a palavra de Deus, e às vezes chegar numa situação da nossa vida de vergonha, de humilhação, mas não porque fomos envergonhados ou fomos humilhados, porque estávamos ali pregando a palavra de Deus, vivendo o Evangelho, mas porque fomos desobedientes, porque fomos nos embrutecendo, nos insensibilizando, nos aproximando desse mundo,
nos envolvendo com porcarias, nos envolvendo com práticas que o Senhor reprova. E às vezes até trazendo aquela palavra, Deus entende, Deus sabe. E aí começam a vir as consequências. Porque toda desobediência, ela vai trazer consequências negativas, prejudiciais para a nossa vida. Quando não damos ouvidos à palavra de Deus, somos expostos ao sofrimento, a perdas, ao ridículo. Mas vem mais. A partir do versículo 10, diz assim: quando não ouvimos, isso é muito forte, viu? Quando não ouvimos a palavra de Deus, escute o que eu vou dizer, somos expulsos da presença de Deus. Ou enxotados da presença de Deus. Sabe o que é enxotado? Todo mundo sabe aqui o que é ser enxotado? Sim ou não? Como é que é? Às vezes a galinha entra lá não sei aonde, e você sai enxotando a galinha. Ou o gato ou o cachorro entra onde não deve entrar, e você... Mas Deus faz isso, faz. Porque nós aqui, brasileirinhos, contaminados por uma teologia maligna, que só apresenta o Deus bonzinho, o Deus Papai Noel, o Deus ficha de... Aquela máquina de Coca-Cola, que eu boto a ficha e ele me dá o que quer. Nós, brasileiros, que só conhecemos esse Deus bonachão, que só falta apelar e vai morrer se você não se entregar a Ele. É a pregação que se tem aí. Dê uma chance para Jesus, dê uma chance para Jesus. Jesus não precisa de chance, meu irmão. Quem precisa de chance é você. Quem precisa de chance sou eu. Se você se entrega, glória a Deus, você vai ter vida eterna. Se você não se entrega, Deus continua a ser glorificado e você vai ter morte eterna. Então a gente nasceu e criou em um país que apresenta um Deus bonachão, bobão, servo, garçom, que tem que me dar o que eu quero, gôndola de supermercado. Eu vou lá e pego o que eu quero na hora que eu quero. E relacionamento zero. Então quando a gente fala que Deus se ira, quando a gente fala que Deus enxota, que Deus expulsa pessoas da presença dEle, agora não basta o pastor dizer, a gente tem que ir na Bíblia. Que você não está aqui para ouvir a minha voz. Você está aqui para ouvir a voz de Deus. E quando nós não ouvimos a voz de Deus, Deus nos enxota, Deus nos expulsa da sua presença. Eu não vou mostrar só um versículo, não. Vou mostrar mais de um. Pega do 10. Lê o texto, por favor. Acompanhe o texto. Autoridade de Jerusalém, escute o que o Senhor está dizendo. Moradores da cidade, deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. O Senhor diz, escute bem, presta atenção, eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros, nem cabritos. Olha agora o versículo. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem oferta. Na minha Bíblia está escrito assim, odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Escute, quem instituiu as festas foi Deus. Deus instituiu essas festas. Deus disse que esse povo tinha que fazer essas festas periodicamente, durante o ano. Agora Deus está dizendo, eu odeio essas festas. Eu odeio essas festas. Por que Deus instituiu e agora Deus está dizendo que odeia? Porque aquele povo era um povo rebelde. Era um povo que não dava ouvido à palavra de Deus. Mas eles vinham lá e cumpriam os ritos. Eles cumpriam os ritos. Eles vinham na igreja domingo. Domingo eles não faltavam um culto. Domingo eles estavam na igreja.
Domingo eles entregavam o dízimo. Domingo eles entregavam as ofertas. Domingo eles cantavam o hino do inário. E Deus está dizendo, quando vocês ficam nesse corre-corre para lá e para cá, querendo preparar tudo para me oferecer, eu odeio isso. Porque mais do que sacrifício, mais do que dízimo, mais do que oferta, o Senhor requer a nossa vida no altar. Deixa aí com o dedo aí, marcado com o dedo. Vá para Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 1:10. Por favor. Deixa aí marcadinho, com o dedinho. Malaquias 1:10. Olha o que diz o Senhor. Malaquias 1:10. Olha o que diz o Senhor. Quem encontrou, diga amém. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Vamos ler juntos? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceito da vossa mão a oferta. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, escute, quarta igreja. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, não obedecemos, não praticamos, Deus não nos aceita na sua presença. Deus não tem compromisso com vida de pecado. Deus não tem compromisso com vida dupla. Deus não tem compromisso com vida errada. Deus tem compromisso com os filhos da aliança. Deus é um Deus de aliança. No entanto, o Senhor diz, se vós me ouvirdes, me obedecerdes. Se nós obedecermos a Deus, irmãos, se nós obedecermos a Deus, irmãos, o Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai nos garantir, o Senhor vai nos levar até o fim. Vamos sofrer? Vamos. Vamos passar dificuldade? Vamos. Mas o Senhor estará do nosso lado, porque Ele não prometeu ausência de problemas, mas Ele prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei, serei contigo todos os dias. Mas o que o Senhor requer de nós, irmãos, é obediência. Uma geração de crentes que não obedece. Uma geração de crentes que não dá ouvidos à palavra de Deus. Um privilégio tão grande que nós temos de ter tanto tipo de Bíblia. Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia teen. E a gente tem essa variedade de Bíblia para a gente ouvir, para a gente ler, para a gente meditar. Mas tudo isso vai fracassar se a gente não ouvir, se a gente não praticar, se a gente não colocar em prática. É a gente aqui, ó, levantando a mãozinha em Deus, ó. É assim mesmo. É assim mesmo. E não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus. O Arthur disse essa semana, a gente só não pode enganar duas pessoas. A Deus e a nós. A Deus e a nós mesmos a gente não engana. Então não adianta. Amós, abra sua Bíblia em Amós. Por favor, deixa marcado lá, Isaías, Amós. Teste bíblico agora. Teste bíblico para ver quem acha Amós. Teste da Bíblia. Bora. Começa a suar. Vou ler. Começa a suar. Vou dar 3 segundos. Não desista não. Acha Amós. Ele está aí. Quem achou, diga amém. Opa, o negócio está melhorando. Versículo 21 do capítulo 5. Anote, ó. Risque com a caneta. Para você não dizer que foi o pastor que disse. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes, o quê? Não tenho nenhum prazer. Eu não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Olha o 23. Olha o 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Eu pergunto a você, Deus nos expulsa
nos enxota ou não da sua presença. Se a gente não ouvir a voz de Deus, irmãos. Se a gente for apenas religioso, se a gente for apenas membro da quarta igreja, se a gente for apenas do ministério A, B ou C, mas se a gente não pratica a palavra de Deus, ele enxota, gente. E isso é pregando com amor e com temor, para que Deus tenha misericórdia de mim e de você, porque não tem bom, irmãos. Eu não estou me colocando aqui no pedestal de bom, irmãos. É pregando e tremendo, é pregando e temendo, porque se Deus não tiver misericórdia, não tem bom. Mas nós precisamos nos apegar a essa misericórdia. Amém, irmãos? Dizer, Senhor, eu sou fraco, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa fraqueza, me ajuda. E não justificar o pecado, a fraqueza e continuar no erro. Porque se assim o fizermos e não dermos ouvidos à palavra de Deus, Ele nos expulsa da sua presença. Mas não é assim que termina o profeta, porque o profeta, ele aponta o erro, ele aponta o pecado, ele aponta as punições, mas ele apresenta também a esperança. E agora, o que acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus? Quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, o que acontece conosco? Eu não vou seguir a ordem do texto aqui, eu vou pular para o 18 e o 19, mas eu vou voltar ainda no 16 e no 17. Quando nós ouvimos a voz de Deus, somos encorajados à confissão. Veja comigo, versículos 18, por gentileza, veja aí comigo, versículos 18. Então aí, gente, versículo 18, o Senhor Deus diz, venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados te deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Aleluia, Deus é misericordioso e perdoador. Deus enxota, enxota. Deus expulsa, expulsa. Mas Deus também perdoa quando nós ouvimos a sua voz e nos dirigimos a Ele. E Ele está dizendo, ainda que o seu pecado seja como a escarlate, seja como a carmesim, ainda que você tenha se envolvido no adultério, no roubo, no crime, na pedofilia, ainda que você tenha se envolvido nessas coisas da internet aí, esse pecado da internet, ainda que você tenha se aprofundado, mas se você vier, se você confessar, conforme diz 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Os seus pecados são escuros, são vermelhos, os seus pecados são terríveis, mas se você der ouvido à minha voz, se você vier a mim, eu vou limpá-lo, eu vou purificá-lo, e você vai ficar mais branco do que a neve. Amém, irmãos? A mensagem não é para te condenar, a mensagem é para abrir os seus olhos, é para abrir os meus olhos. Deus nos chama, mas nós precisamos ouvir. E se você está aqui nessa noite, preso a pecados, você já foi um crente dedicado, um crente consagrado, um crente útil na obra de Deus, mas agora está apagado, veio na igreja, mas é a mesma coisa que não vi. Quando vem, vem, quando não vem, não vem, não faz falta também, não sente falta se não vier. Você já foi um instrumento útil, mas foi enlaçado pelo pecado. O pecado foi enlaçando, e você não saiu da igreja. Você está na igreja, mas você está nesse quadro que só você e Deus sabem. O Senhor está dizendo, ei, meu filho, filhinha, ouça a minha voz, me dê ouvido, porque eu torno o seu pecado mais branco do que a neve. Eu reparo, eu conserto, eu restauro, eu faço tudo novo. Quando ouvimos a voz de Deus, Ele nos encoraja à confissão. Eu estou, Senhor, praticando isso. Diante de Ti, Senhor, eu confesso meu pecado. Isso tem acabado comigo, isso tem me esfriado, isso tem me afastado de Ti, Senhor. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar.
quando ouvimos a voz de Deus, somos encorajados à confissão. Agora sim, voltando, 16 e 17, irmãos. Vamos ler aí, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Lavem-se, purifiquem-se. Não quero ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados. Defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Quando damos ouvidos à voz de Deus, primeiro, somos convidados à confissão. Eu confesso. Mas também, quando damos ouvidos à voz de Deus, somos convidados à purificação. Ele está dizendo que vem sobre nós e nos purifica. E além de nos purificar, ele diz, pare de fazer o que é mal e faça o que é bom. Ele nos purifica e nos encoraja ao serviço. Ele nos purifica e nos encoraja a servir. Lembra de Isaías, capítulo 6, versículo 1? Ele tem a visão da glória de Deus, ele se percebe um pecador. Ai de mim, pecador na presença desse Deus Santíssimo, vou morrer. A expressão é, estou sendo desintegrado, vou partir no meio. Mas aí sai lá um serafim com atenaz, pega uma brasa viva lá, coloca nos lábios de Isaías, simbolizando, estou purificando você, Isaías. Estou perdoando os seus pecados, estou te limpando, Isaías. E o Senhor pergunta, quem há de ir por mim? E Isaías, agora limpo, purificado, diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque antes de fazer, você tem que ser. Antes de fazer, tem que ser. Antes de Deus nos enviar, Ele nos purifica. E é isso que Ele está dizendo. Que vai nos purificar. Se nós ouvirmos a sua voz, se nós dermos ouvidos, lavem-se, purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Pare de fazer o que é mal. Pare o mal e aprenda a fazer o bem. Defender o órfão, a viúva, o necessitado, lutar pelos os frágeis da nossa sociedade, fazer o bem, proclamar a palavra, anunciar o caminho da salvação, mas antes disso, se purificar, ser purificado pelo sangue bendito de Jesus. Às vezes a pessoa ela quer fazer, ela quer ser, mas ela está cheia de pecados. Ela quer fazer a obra envolvida com o pecado. E o Senhor está dizendo, se purifique. Confesse. Fique limpo. Pelo poder que é no sangue de Jesus. Pare o mal. Estanque o mal. E passe a fazer o bem. Quando ouvimos a palavra do Senhor, somos encorajados à confissão. E somos também, queridos irmãos, levados à purificação. E ainda, por último, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, somos estimulados ao melhor da terra. Agora, voltando aqui à versão atualizada, que nós temos sempre usado, vamos ler juntos, voltando à sua versão atualizada, quando damos ouvidos à voz de Deus, somos estimulados ao melhor da terra. Vamos ler juntos, 19 e 20. Diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca comeu o melhor da terra. Lá em Deuteronômio, lá nos livros da lei, de fato ele estava falando literalmente, era a terra mesmo. Mas nós aqui, quando é para nós comermos, por assim dizer, o melhor da terra, ele está dizendo que nós vamos desfrutar de todas as bênçãos na região celestiais em Cristo Jesus. Significa paz. Significa comunhão com Deus. Significa consciência tranquila diante de Deus. Significa coração descansado e sossegado diante de Deus. Tem luta, tem problemas, tem adversidades, mas
justificados por meio do Senhor Jesus, conforme diz Romanos 5:1, nós temos paz com Deus. Quanta gente atrás de paz. Quanta gente louca pela paz. Quanta gente querendo esse melhor da terra. Por favor, não confunda melhor da terra com uma casa luxuosa, com um carro de último ano, com muito dinheiro na conta. Melhor da terra é comunhão com Deus, é paz com Deus, é vida com Deus, é tranquilidade com Deus, é prazer em Deus. Conforme diz o Salmo 34, versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Talvez um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia, porque a pessoa diz, eu faço assim para Deus e Deus faz assim para mim. Não é isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo, tenha deleite em Deus, tenha prazer em Deus, tenha alegria em Deus, se devote em Deus. E Ele vai satisfazer o seu coração. Ele vai derramar no seu coração essa satisfação de ter prazer em Deus. E você tem mais prazer em Deus. E Ele derrama mais alegria no seu coração. Se você der ouvidos à voz de Deus, você comerá o melhor desta terra. Quer desfrutar da paz de Deus, da comunhão com Deus, de viver desassombrado, de viver sem susto, sem medo, sem desespero, mas com a certeza de porque o Senhor tem me dado graça de ouvi-lo, de obedecê-lo, a minha vida, a minha mão, a minha vida, a minha história está nas mãos de Deus. E isso não significa isenção de luta, de sofrimento e de provação. Melhor da terra, ouvir a Deus, não significa que você vai viver numa redoma e não vai ter doença, e não vai ter crise. Servos fiéis de Deus também sofrem. Mas uma coisa é eu viver em obediência, dando ouvido a Deus. E outra coisa é eu viver na rebeldia. Os pregadores da teologia da prosperidade, eles não pregam o versículo 20. Eles não mencionam o versículo 20. Mas nós falamos o versículo 20. Se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. O que eu quero? O que você quer? Eis a questão. Ouvir ou não ouvir a palavra de Deus? Eu não poderia terminar essa mensagem sem falar do Cristo, aquele que Isaías já anunciava. Por isso que Isaías é conhecido como profeta messiânico, o profeta que mais falou sobre Cristo. E eu não poderia terminar sem falar sobre o Cristo, o Verbo, a palavra encarnada, o Verbo vivo. Eu queria que você abrisse, por favor, sua Bíblia em João. E com as palavras do próprio Cristo, nós terminamos essa mensagem. E que o Senhor, João 8, ajude a mim e a você darmos ouvidos à palavra de Deus. João ficou fácil agora, não ficou? Sim ou não, irmãos? Quem achou João, diga amém. João 8, 31. Diz assim, a palavra de Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente, o quê? Meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda aí, 47, parte A. E a gente termina. Versículo 47. Vamos juntos? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Vamos repetir? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Isso aqui já resume tudo. Eu sou de Deus ou eu não sou de Deus? Olha o teste aí. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Aquele que me ama, guarda os meus
mandamentos. Vamos ficar de pé? Irmãos, escute aqui. Com temor e tremor eu vou dizer isso. Seja sábio. Faça um favor para você mesmo. Dê ouvidos à palavra de Deus. Mãe que está aqui, esposa, pai, filho, crente antigo, crente novo, jovem, adolescente, criança, você que está aqui pela primeira vez, veio porque o colega fica no pé, chama e você veio. Faça um favor para você mesmo, seja sábio, dê ouvidos à palavra de Deus. Quanta ignorância, está aqui todo domingo, ouvir a Bíblia, ouvir a Escritura e não botar em prática. Ei, fique em casa. Porque você está se condenando mais ainda. Se você já sai de casa para vir para cá, sem intenção de praticar a palavra, para quê? É vir de coração aberto. É dizer, Deus me ajuda a obedecer, me ajuda a praticar. E com a graça de Deus, nós podemos. Porque na palavra de Deus, irmãos, mesmo em meio a todas as lutas, nós podemos confiar. Na palavra de Deus, nós podemos confiar. Amém?